Não importa o que eu faça, o meu paciente não melhora. Hoje a gente vai falar sobre isso, os chamados pacientes difíceis. Vamos falar sobre eles hoje? Então vamos lá. Meu nome é Mariana Poleto e eu ajudo você, nutricionista, a conquistar uma agenda lotada, se tornando uma referência na investigação e solução de problemas digestivos. Para a gente se tornar uma referência na solução e investigação, principalmente na solução de problemas digestivos, eu tenho que solucionar o problema digestivo do meu paciente, correto? E se eu não soluciono? Como é que eu consigo isso? Então vamos lá, vamos ter um papo bem aberto aqui, cá entre nós nutricionistas? Sim, todos nós temos aqueles pacientes que parecem não melhorar com nada que a gente faz. Pacientes que são resistentes a tratamento, pacientes que são resistentes a terapias, pacientes que parecem não melhorar, não importa que a gente mude a estratégia, a gente testa uma dieta vegana, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta baixa em FODMAPs, a gente faz protocolo antiparasita, a gente faz protocolo disso, protocolo daquilo, coloca enzima e o paciente parece não melhorar. Então assim, antes que você se sinta frustrada e culpada, todo nutricionista passa por isso. Mesmo nutricionistas que são referência na solução de problemas digestivos. Vamos pensar um pouquinho em alguns fatores que podem fazer com que isso aconteça e qual que é a melhor forma de manejar esses pacientes. Primeiro de tudo, se o paciente ele já chega para você com um longo histórico de dezenas de exames realizados, dezenas de profissionais que ele já foi, e ninguém parece entender o que está acontecendo com ele, ninguém parece diagnosticá-lo da forma correta ou tratá-lo da forma correta, saiba que você está abraçando um desafio. E deixe isso claro para o paciente. Você não é um concorrente dos outros profissionais. Você, assim como eles, vai fazer o seu melhor para prestar um atendimento de qualidade e talvez buscar caminhos que outros profissionais não tenham buscado, tá? Então, o primeiro passo é jogar limpo com esse paciente. Se ele já vem para você com essa carga emocional ou esse histórico, você tem que ser honesto e falar, ok, eu vou... E muitas vezes esse paciente ele já chega falando, você é a minha última esperança. Então a gente já recebe aquela uou, né? Calma! Claro, né? A gente estuda, se dedica, a gente quer prestar o melhor atendimento para cada paciente. Para mim, eu tenho uma filosofia que cada paciente é como se eu estivesse atendendo alguém pela primeira vez na minha clínica, né? Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente já está um pouco exausto, mas eu lembro que muitas vezes esse paciente esperou semanas, se não meses, por aquela consulta. Para mim, pode ser mais uma consulta no meu dia, mas para ele é a consulta que ele tanto estava esperando. E o paciente difícil, vamos resumir chamá-lo de paciente difícil. Não porque ele é um paciente difícil, mas porque é um paciente que está passando por um momento difícil de receber tratamento e diagnóstico adequado. Então, o paciente difícil, ele vem muitas vezes com muita ansiedade para a consulta, com muita expectativa, e ele acredita que você vai resolver aquele problema dele. Então, o primeiro passo para mim é sempre jogar aberto, é falar, eu vou fazer o meu melhor, isso eu te dou a minha palavra. Esses pacientes, eles demandam uma atenção mais especial. Tem paciente que a gente atende uma vez, manda as orientações e o paciente faz tudo, melhora, manda uma mensagem, Nutri, estou me sentindo maravilhoso, que maravilha. E tem o paciente que vai questionar, que vai perguntar, ele vai sentir medo, ele vai falar que ele já tentou isso antes e não deu certo, que ele não queria tentar de novo. Então sim, talvez você tenha que prestar um cuidado um pouco mais especial e ter uma atenção um pouco mais especial com esse paciente. Se isso cabe na sua rotina de trabalho, mantenha. Se isso não cabe, crie formas de tornar-se acessível para o seu paciente. Como? Cobre por um atendimento online. Então fala assim, olha, por R$100 por mês eu te dou acesso ao meu WhatsApp, você pode mandar mensagens de segunda a sexta. Ou então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um pacote especial para você, a gente vai fazer um encontro por semana para você tirar todas as suas dúvidas e me contar como você está indo. Já sabendo que esse é um paciente que demanda um pouco mais de atenção, você também não pode se sobrecarregar, porque você também tem outros pacientes, tem seus horários de estudo, tem sua vida pessoal. Então eu sugiro que você crie ferramentas para esse tipo de paciente. Fala, olha, para pacientes como você, que já estão aí numa busca há muito tempo, que tem muitas dúvidas,
eu tenho essas opções, né? Você pode me mandar e-mails, você pode ter acesso ao WhatsApp por esse valor. Lembre-se que é o seu trabalho também, né? Você está aqui para ajudar, mas você não está aqui para fazer doação do seu tempo. O seu trabalho vale ouro, o seu tempo vale ouro. O seu tempo de trabalho significa horas e horas e horas de estudos, congressos, artigos, assistir lives, deixar de fazer muita coisa. Então lembre-se que você não está aqui para não valorizar o seu trabalho. Quanto mais você estuda e se especializa, mais valioso é o seu tempo. Então é muito justo que você troque esse tempo por dinheiro, não tenha vergonha disso. Por mais que seja um paciente que às vezes está em sofrimento, etc., mas é o seu conhecimento que ele está buscando. E o seu conhecimento teve todo um investimento de tempo, dinheiro, estudos. Então, não tenha vergonha de cobrar por isso se você presta um serviço de qualidade, obviamente. Então, primeiro passo, seja honesto. Segundo passo, crie ferramentas para atender melhor essa demanda desse paciente que pode ser um pouco mais exigente. Terceiro passo, tente pensar no que não foi feito com ele. De repente, você pode descobrir que não foi testada ainda uma dieta sem glúten a longo prazo, que ele só fez 15 dias. Ou que ele não fez uma restrição total, que esse paciente fez uma restrição parcial, ele continuava consumindo glúten. Ou, de repente, esse paciente não fez o tratamento completo, ou ele não foi orientado corretamente para fazer o preparo para algum exame, como o exame respiratório, como um exame coprológico funcional de fezes. Ou, de repente, os exames de sangue dele estão muito desatualizados. Ou ele nunca fez uma endoscopia ou uma colonoscopia. Então, tente encontrar o que ainda não foi feito com esse paciente, tá? E você pode descobrir que tem muitas coisas que você ainda pode fazer, né? Que você ainda pode testar. Outra coisa, do mesmo jeito que é interessante você descobrir o que ainda não foi feito com esse paciente, é interessante você descobrir o que já foi feito e não deu certo. Isso é uma coisa que eu frequentemente pergunto. Quando um paciente relata que já foi em outro nutricionista, eu sempre pergunto: teve algo que foi sugerido para você ou alguma conduta que foi orientada que você não gostou? E eu falo para a gente não repetir o mesmo erro. De repente a pessoa fala: ai, ele me mandou tomar 500 cápsulas e eu tenho muita rejeição à cápsula. Ok, a gente vai tentar trabalhar com coisas em pó, em sachê, em extrato líquido, vamos tentar reduzir o máximo possível de cápsulas. Porque às vezes nem é culpa do outro nutricionista, né? Ele apenas colocou uma estratégia que não era factível para esse paciente. O paciente não conseguiu ter constância naquilo. Então, além de descobrir o que não foi feito, também tente descobrir o que foi feito e que não conseguiu gerar aderência desse paciente, que ele não gostou, que ele ficou irritado, que ele achou que não funcionou, que não adiantou nada. Eu já tive pacientes que estavam há vários meses numa dieta baixa em FODMAPs, não viam melhora e o profissional continuava insistindo para que ele permanecesse numa dieta baixa em FODMAPs. Então, não seria uma estratégia que eu iria usar. O paciente já estava fazendo, não notou melhora. Por que eu vou continuar insistindo numa coisa que não está dando certo? A gente vai tentar buscar uma outra estratégia. Depois de pensar em tudo isso, qual é a outra sugestão que eu te dou? Trabalhar muito com o sistema nervoso. Por quê? Porque um paciente que aparentemente já fez vários exames, né, que você notou que, tipo, ok, todos os exames que eu pensaria em fazer com esse paciente já foram feitos e todos voltaram normais. Claro que a gente como nutricionista, né, por mais que a gente estude, a gente não é gastroenterologista, a gente não sabe todos os pequenos detalhes de cada condição. Tem condição que a gente nem conhece, tem condições que fogem a nossa alçada aqui como nutricionista, condições que vão muito além, né, como algumas doenças autoimunes ou algumas condições de neoplasia, que a gente já não tem tanto a ferramenta para investigar e buscar aquilo, né? A gente não pode solicitar uma endoscopia, solicitar uma biópsia, a gente não pode fazer nada disso. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar ou com os exames que a gente tem acesso para solicitar, ou com um profissional que seja parceiro e que esteja aberto a ouvir as nossas sugestões de aprofundamento e investigação. Então, assim, se o paciente já fez todos os exames que você
podia pensar em pedir para ele, se ele já testou todas as dietas, baixas em tudo, com menos, tirando tudo, se ele já usou vários dos suplementos que você usaria, pense muito em trabalhar questões estruturais e de sistema nervoso, que são condições que não vão aparecer em exames, mas que podem gerar muitos problemas digestivos. Traumas, né? Bater a cabeça, não importa a idade, pode ser desde um bebê que caiu do berço, uma criança que estava andando de skate e bateu a cabeça. Eu esses dias atendi uma paciente que por muitos e muitos anos fez ginástica olímpica, então ela com certeza tinha queda atrás de queda atrás de queda. São traumas que eles não precisam necessariamente ser um trauma memorável que a pessoa foi parar no hospital, mas ela pode ter batido o cóccix, as costas, a cabeça muitas vezes, aprendendo a andar de bicicleta, aprendendo a andar de skate, fazendo algum esporte, e aquilo pode sim gerar alterações no funcionamento do sistema digestivo, tanto por uma via de sistema nervoso, quanto por uma alteração na própria estrutura. Então, quando eu não encontro uma causa orgânica óbvia, né, uma doença celíaca, uma intolerância à lactose, uma SIBO, eu penso muito em fatores estruturais e condições relacionadas ao sistema nervoso. Traumas emocionais também podem gerar alterações do sistema digestivo, desde gastrite até mesmo doenças inflamatórias intestinais. Esses traumas eles podem ser engatilhados mesmo que a pessoa não saiba ou não perceba, né? Então existem traumas que podem ter acontecido há muitos anos atrás, que desencadearam toda uma alteração no sistema nervoso e que isso se repete até hoje. Então, quando eu não encontro uma causa orgânica muito óbvia, eu penso sempre em traumas emocionais, traumas físicos e alterações do sistema nervoso mesmo. Às vezes a pessoa pode ter uma desautonomia, às vezes a pessoa pode viver sob constante estresse e isso altera com certeza o funcionamento do sistema digestivo. Tem vídeo sobre isso aqui, então se você quer entender melhor, eu tenho uns vídeos explicando exatamente como se dá essa relação, né, do sistema nervoso com alterações de problemas digestivos. Lembre-se também que a gente tem algumas condições que não são diagnosticáveis por exames, como, por exemplo, a hipocloridria. A hipocloridria é muito difícil diagnosticar por exame, porque o exame que diagnostica é meio invasivo e ele não é um exame rotineiramente realizado, nem em clínicas, nem pedido por gastro. Então a gente vai muito de sintoma, histórico, estresse, tem outras, né, tem condições orgânicas e questões emocionais que podem gerar hipocloridria. Então, às vezes, o paciente ele chega com exames e fala, ninguém nunca encontrou nada. Mas a gente tem que lembrar que tem condições como essas que eu falei, traumas, sistema nervoso, hipocloridria, que podem gerar problemas digestivos, né, sintomas visíveis que não melhoram com outras coisas, e eu posso não ter uma resposta pronta ali para dar para esse paciente, e aí a gente vai ter que partir para investigações. Outra sugestão para lidar com esse paciente é sempre explique para ele que não existe exame para tudo e não existe acesso fácil a exames. Há muitos dos exames que a gente gostaria de fazer. Tem exames que são muito caros, tem exames que só tem um laboratório no Brasil inteiro que faz, tem exames que têm que ser feitos fora do Brasil. Então, esse tipo de exame não é acessível para todo mundo, né? Principalmente para uma pessoa que muitas vezes já gastou aí seus milhares e milhares de reais com consulta, suplemento, exame e tal. Então, muitas vezes a pessoa nem quer mais gastar tanto dinheiro com isso. Então, cabe a você, Nutri, falar para essa pessoa que nós vamos iniciar um processo de tentativa e erro. Eu sempre explico para o paciente que a gente vai fazer alguns testes, a gente vai restringir determinados grupos de alimento, a gente vai usar um suplemento, uma cápsula, e que a gente vai testar, ver se ele... Opa, peraí, eu senti que esse negócio aqui melhorou. Eu senti que na semana que eu fiquei sem esses alimentos, eu não tive dor, eu não tive diarreia, eu não tive constipação. E aí você fala, opa, peraí, então é por esse caminho, tá? Então, eu considero isso muito importante para o seu paciente não achar que você está perdidinho. Falar, uma hora ela me manda testar uma coisa, eu falo que não melhora, ela fala outra, parece que ela está chutando qualquer coisa. Então, não deixe o seu paciente ter essa impressão. Mostre para ele que apesar de ser uma sequência de tentativas e erros,
existe um raciocínio lógico por trás daquilo, e explique para ele que para determinadas condições não existem exames, então o que a gente tem de padrão ouro é realmente tentativa e erro, e é assim que a gente vai fazer com vários grupos alimentares até encontrar uma coisa que acenda uma luzinha e fala, opa, peraí, eu senti que isso aqui melhorou. Então, por exemplo, a gente pode ter intolerâncias e hipersensibilidades a diversos tipos de grupos alimentares, né? O paciente pode não tolerar frutose. E aí ele não vê um padrão, porque tem dias que ele tem dias que ele não tem os sintomas, porque tem frutas altas e baixas em frutose. Então, num dia em que ele come alimentos baixos em frutose, ele não sente nada. E de repente ele come alimentos altos em frutose e piora muito. Ele fala, mas meu café da manhã é sempre uma fruta e não sei o quê. Só que de repente num dia ele pode optar por uma fruta muito alta em frutose, ou fazer uma combinação ali de alimentos ricos em frutose. E aí ele vai passar muito mal. Então, assim, a gente tem intolerância, né, ou hipersensibilidade a outros fatores, como histamina, salicilatos, oxalatos, caseína, lactose. Os dois estão presentes no leite e os dois podem causar reações completamente diferentes. Então, às vezes, o paciente vai comer alimentos com e sem lactose e vai passar mal. E ele fala, não, eu não acho que é lactose, porque às vezes eu como coisa com lactose e passo mal, às vezes eu como coisa sem lactose e passo mal do mesmo jeito. Às vezes esse paciente ele tem uma hipersensibilidade à caseína. E isso não é diagnosticável por exames. É tentativa e erro, exclusão e observação. A gente tem intolerância a FODMAPs, que pode ter suas origens aí numa SIBO ou num processo inflamatório intestinal, né, em que eu perco principalmente algumas enzimas da borda em escova, e essas enzimas da borda em escova vão digerir alguns carboidratos, então eu posso ter alguma intolerância a carboidratos e confundir isso com uma intolerância a outras coisas. Então, é sempre legal a gente explicar para esse paciente que sim, nós faremos vários pequenos testes e que cada semana esse paciente vai receber um grupo alimentar diferente para ele eliminar e que é isso mesmo e que não tem outro caminho. Por que a gente tem que explicar que não tem outro caminho? Porque às vezes o paciente pode cansar e falar assim, ai, que saco isso. E aí você vai saber que você fez o seu papel. Você orientou, você explicou, você deu todo o material. Se o paciente executou ou não, aí já são outros 500, né? Então, às vezes o paciente pode ser um paciente difícil, né? Mas no sentido de que ele não põe em prática o que é orientado a ele. Ele muda as coisas, ele só faz durante a semana, ele começa e para, ele não tem disciplina, ele não tem constância. Então isso também pode tornar um paciente difícil, né? Porque ele não vai até o final em cada coisa que você orienta. Então sempre é legal perguntar, você fez tudo? Eu sempre pergunto em termos de porcentagem. Tipo, dessas orientações que eu te passei, você fez 10%, 20%, 50%, 100%, às vezes o paciente fala, eu fiz 100%, eu segui exatamente o que estava escrito aqui, eu tomei cada cápsula no horário certo e eu não melhorei. Aí eu falo, ok. Então essa nossa suspeita de que podia ser tal e tal coisa foi descartada, vamos passar para a próxima suspeita. Vamos testar uma dieta baixa em histamina? Vamos testar uma dieta baixa em oxalato? Vamos testar uma dieta 100% sem grãos, de repente, por um determinado período de tempo? Então você pode passar para outras tentativas. Uma pergunta que é muito comum. Mari, o exame de IgG vale? Aquele exame de 200 e tantos alimentos, ele vale para esse paciente difícil? Honestamente, não é um exame que eu uso na minha prática diária, não é um exame que eu peço, nunca é a minha primeira opção de exame, mas quando eu pego um paciente difícil, que já fez todos os exames, que já testou de tudo que era restrição alimentar, que já usou tudo que é suplemento, que eu sei que ele faz quase 100%, que a gente já descartou várias possibilidades, que a gente já viu a parte estrutural e de sistema nervoso. Aí, às vezes eu peço esse exame, sim, e aí eu retiro esses alimentos, porque pode haver melhora. Apesar de ser um exame que não tem respaldo científico, ele não é muito indicado, né? Tem muitos profissionais da área da saúde que não usam. Sim, eu peço para retirar esses alimentos. Por quê? É mais uma tentativa e erro, eu não vou negar. É mais uma opção que eu uso como ok, nossa próxima tentativa vai ser tirar esses alimentos. E aí a gente vê, né? Vê a resposta do paciente à retirada desses alimentos. E aí, uma
um último fator é qual que é o momento de eu falar para esse paciente que eu não sei mais o que fazer com ele, né? Porque para alguns nutricionistas isso pode parecer um pouco assim, eu vou assumir o meu fracasso, eu fracassei com esse paciente, eu falhei. Em primeiro lugar, não tem problema nenhum, tá? Em todas as profissões a gente vai ter algum cliente, o advogado, o arquiteto, o médico, o pintor de parede, todo mundo vai ter algum cliente que não ficou satisfeito com o nosso trabalho ou que a gente não pôde prestar o melhor atendimento possível, simplesmente porque a gente esgotou as nossas ferramentas. Como que eu falo isso para esse paciente? Primeiro, eu tento encontrar o fator que pode ter contribuído para isso. Então, se é um paciente que não faz tudo da forma orientada, se ele some, né, se ele não tem uma constância nos retornos, se ele fica 6 meses desaparecido, depois ele fala, então eu voltei, e a gente já nem lembra mais o que estava fazendo, ele parou de testar ali a dieta baixa em histamina no meio, porque teve uma viagem. Então, eu mostro que existe uma parte da minha responsabilidade e uma parte da responsabilidade dele. E que, se ele mantiver esse tipo de comportamento, nenhum profissional vai poder ajudá-lo. Que ele realmente tem que tirar um tempo, se organizar, seja mentalmente, financeiramente, para se dedicar a isso, se o que ele quer é melhora. Então, se eu vejo que é um paciente super legal, dedicado, que faz tudo, mas eu esgotei as minhas ferramentas, eu já nem sei mais o que fazer ou o que pedir, eu reforço a questão do sistema nervoso, eu reforço, olha, eu acho que assim, grande parte das causas orgânicas já foram eliminadas, então provavelmente existe uma questão de sistema nervoso envolvido, existe uma ansiedade em relação à comida, pode haver um trauma que você nem lembra, então busque quais ferramentas você se identifica mais, né? Pode ser uma acupuntura, uma constelação familiar, uma hipnose, uma terapia cognitiva comportamental, neurofeedback, o que funcionar, né? O que aquela pessoa acredita que pode ajudá-la. Então eu peço muito para ela focar nisso e eu explico que com o meu conhecimento de tudo que eu podia fazer, eu já fiz. E como eu não consigo ver melhor, eu não consigo enxergar um padrão, sim, talvez seja a hora de ter um outro profissional que de repente ele vai ter estratégias novas, ele vai ter uma nova visão daquele paciente, né? Ele vai pegar esse paciente e começar do zero. Então, de repente, ele pode ter um clique que talvez eu não tenha tido. Claro que isso é desanimador, porque a última coisa que esse paciente quer é ir para mais um profissional e explicar a história dele toda de novo e mostrar os exames todos de novo. Então, o que eu geralmente ofereço para fazer com esse paciente eu posso fazer um relatório breve, resumido, para você entregar para o próximo profissional, para ele não repetir as mesmas coisas. Então eu explico, o fulano de tal, eu tinha suspeita disso, a gente testou, ele não melhorou, eu solicitei tal exame, ele não veio nada, a minha suspeita é que ele pode ter uma questão estrutural envolvida, porque ele sofreu um acidente de moto quando era adolescente, sugeri que procurasse um terapeuta para isso. Então, assim, e eu me disponibilizo para conversar com esse próximo profissional. Então, mesmo que você esteja dizendo para esse paciente que você não sabe mais como ajudá-lo, você ainda assim está se mostrando generoso e disponível e mostra que você ainda está segurando na mão dele. Por mais que de repente você fale, eu já não sei mais como te ajudar, ainda assim você está ali segurando na mão dele. Então, pode ter certeza que esse paciente vai ter uma outra impressão do seu tratamento e da sua conduta, mesmo que você não tenha sido a pessoa que resolveu os problemas dele. E ele vai ver que realmente você fez tudo o que estava ao seu alcance, você não desistiu, você prestou um atendimento extra, né, ali pelo WhatsApp, por e-mail, abriu um horário todo dia na agenda para ele, você perguntou, você questionou, você se dispôs a falar com outros médicos. Então, por mais que talvez você não seja o profissional que resolveu o problema dele, você talvez tenha sido o profissional que mais o amparou e o escutou e o levou a sério. E isso faz uma diferença enorme, enorme. Assim, isso é um ponto que para muitos pacientes isso fala às vezes até mais alto do que você ter sido o cara que resolveu, sabe? Porque o paciente, ele se sente amparado, cuidado e visto. Eu acho que os pacientes de gestão têm uma queixa muito comum entre eles, que eles não se sentem vistos e ouvidos, né? Eles são apenas uma pessoa que entra ali, recebe um omeprazol e vai embora.
Então, quando você se torna esse profissional que fala, ok, eu tô aqui e eu vou fazer de tudo que eu puder para te ajudar, esse paciente ele vai guardar você no coração dele e ele vai te indicar. Mesmo que você não resolva o problema, ele vai te indicar, você pode ter certeza absoluta. Não só te indicar, mas pode ser que depois de um tempo ele volte para você e fale, ok, vamos, já que a gente não descobre o que eu tenho, vamos pelo menos tentar manejar os meus sintomas. Qual é a melhor forma de eu controlar essa diarreia, sabe? Então, às vezes você não vai conseguir resolver o problema original, mas você vai ser a pessoa que vai dar todas as ferramentas para um manejo de sintomas. Isso também pode fazer bastante diferença. O que se torna a minha última dica para você. Lembre-se que mesmo que você não consiga ter o descobrir o que está acontecendo, você, nutri de gestão, sempre pode manejar sintomas. Você pode melhorar a qualidade de vida do seu paciente, seja usando um suplemento, seja usando uma estratégia nutricional, ensinando uma massagem, um óleo essencial. Se você melhorar isso aqui, a dor, a diarreia, a constipação, o refluxo do seu paciente, mesmo que você não tenha descoberto a causa original, você já está dando mais qualidade de vida para esse paciente. E isso, com certeza, vai fazer com que ele sinta muito carinho e gratidão a você.